Bora buscar a Lara na escola. Ontem eu tava caminhando com a Fernanda, hoje é sábado, ontem sexta-feira, não, hoje é sábado, hoje é sábado. E a gente caminhando e aí a gente tá querendo, eu já fiz bastante isso, a Fernanda não tem costume correr, né? Teve uma época que eu tava na academia, eu corria todo dia. E aí eu falei pra Fernanda, vamos correr um pouquinho? E aí a primeira reação dela foi, ah não, por quê? Cansa, né? Correr cansa mais, ela tava bastante cansada, tava no final da caminhada já, a gente tinha puxado um pouquinho no ritmo. Daí ela não quis correr. Falei, beleza. Aí eu pensei na minha cabeça. Falei, pô, eu falei pra gente correr, mas eu não dei prazo, não dei nada. Só vamos correr, como se a gente fosse ficar correndo. Então a tarefa pareceu grande demais. E eu sei que o comportamento humano é esse. Quando algo lhe parece grande demais, o seu cérebro, né, a parte do seu cérebro, a primeira parte que recebe uma notícia, que é o cérebro reptiliano, e a tua parte mais instintiva, vai negar, porque não quer gastar energia. E aí eu... Cara de bicicleta aqui. Aí eu falei pra ela, então, vamos fazer o seguinte, vamos correr só até a esquina, aí na esquina ali a gente para. A esquina também estava meio longe. E aí, não, esquina não. Aí o que eu fiz? A gente acabou chegando até a esquina, mas eu falei pra ela, não, tranquilo, vamos correr só até aquela placa ali. Da onde a gente estava pra placa, a tarefa parecia ridícula. E aqui vai um grande hack de produtividade. Uma tarefa que pareça ridícula, ela não incomoda o teu cérebro reptiliano, não vai incomodar. É tão ridículo que o cérebro pensa, isso aí não dá nada, tá bom. Eu falei, vamos só até a placa, vamos até a placa, vai, vamos começar. E comecei. Aí ela me viu começando e tal, só um trotezinho leve, ela começou também, a princípio fez uma cara feia, depois continuou. A gente estava chegando na placa, eu falei, vamos só até aquela casa ali. Aí tinha uma casa, nisso, da placa já estava muito mais perto da esquina do que do lugar onde a gente estava, já tinha corrido um pouquinho. Aí vamos até aquela casa, vamos até a casa. Aí fui até a casa, falei, já estamos na esquina mesmo, vamos até a esquina. Resumo, a gente foi até a esquina. E aí dá pra tirar uma lição disso, né? Essas coisas funcionam na prática, eu gosto muito de coisa que funciona na prática. E isso funciona na prática. Eu uso isso no meu trabalho, que é você colocar uma coisa... Você não tá mais querendo continuar fazendo alguma coisa, funciona no trabalho, por exemplo, como eu disse. Ontem eu tinha um cronograma de um curso que eu vou lançar, tinha que terminar ele, mas tava chato de fazer aquilo, eu não tava gostando de fazer aquilo. Eu gosto mais de gravar do que de ficar escrevendo o cronograma, o roteiro. Às vezes enche um pouco o saco. Eu não tava querendo fazer. Eu falei, não, quer saber? Vou colocar só mais 3 minutos. Eu vou fazer mais 3 minutos e vou me forçar. Aí, no final dos 3 minutos, eu vou descansar. É uma técnica que eu uso faz um tempo já, isso aí. Geralmente eu uso com 7 minutos. Pra você ver como eu tava de saco cheio de fazer ontem. Eu não queria fazer. Aí eu pensei comigo, falei, mas fazer isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho no dia de hoje. Eu tenho que terminar esse cronograma. Tá, vamos mais 3 minutos, depois eu descanso um pouquinho. Coloquei 3 minutos, quando eu cheguei nos 3 minutos eu estava um pouquinho mais envolvido com a tarefa. Eu falei, vou botar mais 3, fiz mais 3. Resumo, depois eu falei, acho que eu consigo botar mais 5. Botei mais 5, depois botei mais 10. Ou seja, 5 mais 10, 15, 18, 21 minutos que eu fiquei fazendo uma tarefa que eu ia parar. Naquele momento eu ia parar. Então você tem que ter inteligência nesse momento onde você está prestes a parar alguma coisa. Força um pouquinho mais, não vai doer, sabe? Vai doer, mas vai doer pouquinho, porque foi ruim quando eu comecei, mais 3 minutos, caramba, que saco, né? Tudo bem, mas são só 3 minutos. Vai doer um pouquinho, mas um pouquinho de dor todo mundo suporta. E é o que eu sempre digo, a gente cresce na dor, não tem jeito, não tem como não lembrar de uma academia, do jeito que o corpo funciona, quando você vai fazer musculação. Aliás, voltei. Não é a coisa que mais me agrada no mundo, mas voltei, tem que fazer. Você estressa o músculo, você estressa ele e ele machuca e depois ele cresce mais forte. O ser humano, ele tem uma natureza antifrágil. O que é ser antifrágil? Isso é um livro muito famoso, o nome do livro, eu esqueci só o nome do autor, Antifrágil. Antifrágil, aí só tem um livro com esse nome. É a característica de algo que quando machucado ou quando estressado, esse algo fica melhor. O ser humano é assim. O ser humano fica melhor conforme ele passa por dificuldade, se. Tem um grande se, tá? Principalmente mentalmente. Qual que é o grande se? Se você entende isso, se você considera isso, se você saca isso. Não, eu sei que quando machucado, quando estressado, quando eu passo por alguma situação de desafio e eu vou vencendo isso, eu fico melhor, eu cresço, eu fico mais forte. Tem que ter essa mentalidade. Senão, você corre o risco de ficar na mentalidade de vítima. Achar que as coisas ruins acontecem com você e nunca tem nada de bom para tirar disso. Pode ter certeza, tem. É o que eu sempre falo, considera o corpo humano.
Pô, o corpo humano é assim. Eu estudei educação física, por isso eu falo com um pouquinho mais de propriedade do corpo humano. Faz tempo. Foi 2006 que eu terminei meu curso. Mas eu lembro que eu fiquei admirado na época do professor falando, olha, você vai machucar, você vai microinflamar os teus músculos, depois eles vão se recuperar mais fortes num processo chamado hipertrofia. Olha que interessante, né? Quer dizer que aquilo que você estressa, aquela coisa, ela melhora. Eu lembro de uma pesquisa em relação ao estresse também, né? Eu estou falando de estresse aqui, eu estou falando de estressar o músculo no sentido de fazer exercício, de colocar uma carga para ele, um peso, algo que seja desconfortável, o desconforto. Mas tem uma pesquisadora que ela fala de força de vontade, acho que o livro dela chama Os Desafios à Força de Vontade. Ela pesquisa vários assuntos do desenvolvimento humano. Ela tinha lançado um livro sobre os perigos do estresse. E depois ela continuou pesquisando e ela descobriu que os efeitos do estresse no nosso corpo, eles estão mais relacionados ao jeito como a gente pensa neles do que ao simples fato de você estar se estressando. A gente sabe dos efeitos negativos do estresse. A gente sabe que o estresse pode causar doenças cardíacas, a gente sabe do aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, as coisas ruins que ele pode causar. Mas ela fez uma pesquisa por muitos anos. Eu vou tentar puxar na memória, que faz tempo que eu não leio essa pesquisa. Esse assunto aqui da gente hoje me levou a pensar nisso. Mas basicamente ela fez uma pesquisa e perguntava para as pessoas, você teve muito estresse no ano passado? De 0 a 10, quanto estresse você teve? Aí tinha gente que falava que tinha muito, tinha gente que falava que não tinha tanto. Aí depois ela perguntou, e você acredita que essa quantidade de estresse fez muito mal para você? Tinha gente que dizia, sim, terrível, fez muito mal com certeza, é ruim e tal. As pessoas acreditavam mesmo que estresse fazia mal, até por seguir o que elas entendiam, que elas viam na mídia, falando que estresse faz mal e tal. Outro grupo de pessoas falou que não fazia tão mal assim, que na verdade é coisa normal do dia a dia. Aí depois ela repetiu isso muitos anos mais para frente com os mesmos pesquisados. O que ela percebeu foi muito interessante. Ela percebeu que as pessoas que disseram que tiveram muito estresse, elas tiveram uma taxa de mortalidade maior, como já era esperado. Mas a taxa de mortalidade maior só foi observada no grupo que disse que teve mais estresse e, ao mesmo tempo, além de ter mais estresse, o estresse fazia mal. Ou seja, o grupo que acreditava que o estresse fazia mal. No final das contas, morreu mais quem tinha crença negativa. Olha que forte isso. Por isso que em Romanos 12:2 está escrito, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Morreu mais quem acreditava mais que o estresse fazia mal. Se a gente tiver uma escolha para fazer hoje aqui, eu escolho acreditar que está tudo bem, que o estresse faz parte da vida, como de fato eu acredito. Sabe, eu não fico acreditando que o estresse vai acabar comigo, que ele vai acabar com a minha vida, que ele vai me deixar uma pessoa doente. Eu acredito o seguinte, que o ser humano é antifrágil, que o estresse faz parte da vida, que se é permitido por Deus, né, algum motivo tem. Deus é o melhor treinador que existe, Ele é o melhor pai que existe. Se você passa por estresse, saiba que pode ser sim uma coisa muito boa. Sabe, passar por dificuldade fortalece você e não mata você, porque ficar mais forte é uma coisa boa, não uma coisa ruim. Fica mais difícil de você perceber essa relação. Eita, o cara parou bem na minha frente aqui. Tá certo ele porque o farol fechou pra ele. Deixa eu ir pro outro lado aqui. Deixa eu ver se dá. Você tá vendo que eu não tô cortando nada desse vídeo, né? Estamos aqui, eu e você, numa amizade, conversando sobre estresse enquanto eu estou indo buscar minha filha. Pronto, consegui passar. Tudo certo. Então fica mais difícil de você perceber essa relação do estresse, de que é uma coisa boa, quando se trata de situações emocionais, né? Fulano te magoou e tal, esse tipo de coisa, alguém falou mal de você. Mas vou te falar, até nisso você está sendo fortalecido. De vez em quando Deus coloca pessoas na sua vida ou permita que elas cheguem à sua vida, porque aquilo que você está passando com essas pessoas pode ter um propósito maior. Vamos supor que você precisa ser um grande líder um dia, você nem sabe, mas você vai ser um grande líder. Enquanto isso não acontece, você vai passando por situações com pessoas, você vai tendo que resolver coisa chata com pessoas, você vai tendo que ter conversas sérias com pessoas. Às vezes, você vai tendo que romper relacionamentos com pessoas.
e você não sabe por que isso está acontecendo e você fica triste, mas lembra sempre que isso está te fortalecendo. Para quê? Para ter um caráter mais íntegro, para ter uma força interior mais evidente, para que você consiga conversar com as pessoas em qualquer nível e saiba lidar com o ser humano. São características essenciais de um líder. Então comece a perceber um pouco mais além do seu dia. Estou chegando aqui para pegar minha filha minha filha já. Depois a gente continua esse papo, tá bom? Mas começa a perceber isso. Aliás, já terminamos o papo, né? Que dá para ficar falando sobre isso o tempo todo. Tem aquele ditadozinho que fala: o que não nos mata nos fortalece. É verdade. Olha que ditado bobo. Isso não é bíblico não, tá? Às vezes o pessoal fala: tem uma coisa na Bíblia. Não, até onde eu sei, isso não é bíblico não. Mas é verdade. O que não nos mata nos fortalece. Permita-se ser fortalecido e forjado pelas dificuldades do seu dia. Beleza? Tava com saudade de conversar com você. Até a próxima.